Dizem-nos de todas as partes. São chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Ora, tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. Quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Nestes tempos, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento planetário a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações. Hoje, não são mais as entranhas do mundo que se agitam. São as da humanidade, a do ser humano. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. A geração velha, que se vai a passos de gigantes, e a geração nova, que chega como a força de um raio. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra. Em cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germens. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. Venha compreender como a doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo, nesse momento de transformação do mundo nos esclarece a mente sob bases sólidas, consola o coração através do jugo de Jesus, alerta a consciência pela prudência dos espíritos superiores e educa sentimentos e ações sob a luz da sabedoria divina e do amor cristão. Boa noite. Para mim é uma alegria poder contribuir com esse processo. E espero que as reflexões que eu vou passar para vocês nessa noite possam nos auxiliar nessa caminhada, né, que estamos vivendo já há algum tempo, ao qual a doutrina espírita se apropria com o termo transição planetária. Só que eu peço licença a vocês, antes de iniciar o tema, para pedir para que juntos possamos, durante essa noite, emanar o máximo de vibrações positivas pelo nosso irmão João Monteiro, filho do nosso irmão Monteiro, né, que presidiu essa casa e a área por muitos anos. O João fez a passagem recentemente, né, nessa semana, veio a óbito, passou aí para o plano espiritual, e possamos nos recordar dele nessa noite com o máximo de alegria, para que seu espírito, né, sinta esse nosso encontro. Era uma pessoa muito querida, pelo menos eu queria muito bem a ele, e acredito que muitos que aqui estão também lembrarão com muita alegria. Então, hoje nós temos aí essa reflexão sobre o alcoolismo, né? E, como alguns de vocês já conhecem algumas palestras minhas, eu sempre busco trazer uma reflexão em cima da qualificação produção de temas livres. E, para minha surpresa,
quando eu busquei nos livros, né, a tecnologia nos auxilia muito isso. Então, quando eu busquei na codificação, em 5 livros digitais lá, basta você fazer uma busca pela palavra e ali localiza o termo, né? E, por incrível que pareça, existem pouquíssimas referências, ou quase nenhuma, vou falar para vocês nessa noite, especificamente ao álcool ou ao alcoolismo. Então, no livro dos Espíritos não existe nenhuma. Existe apenas uma ocorrência como metáfora, falando sobre como se destila o álcool, também se destila os desejos e os interesses do ser humano, então não é nada específico ao vício, ao alcoolismo. No Evangelho segundo o Espiritismo não há nenhuma recorrência. No livro dos Médiuns também há a mesma lógica, de apenas uma ocorrência como metáfora. No Céu e no Inferno, nenhuma ocorrência. E na Gênesis existem apenas 3 citações de novo sobre o álcool quanto propriedade e não necessariamente sobre o alcoolismo. Então, daí eu já comecei a minha reflexão, né? Então, existe sim um trecho de uma obra que nós consideramos como referência da doutrina espírita, um trecho de Sexo e Destino, de André Luiz, em que ali sim ele esclarece as relações espirituais, inclusive obsessivas, em torno do álcool, e eu vou passar para vocês essa passagem nessa noite. Mas quando nós olhamos então para a codificação e não encontramos nenhuma referência direta, precisamos então, quanto espíritas, compreendermos que os vícios, as paixões, de maneira geral, nos ligam à matéria e a essa condição que nós estamos, mas não adianta apenas responsabilizarmos um objeto que muitas vezes é o que supre ali temporariamente, justamente a nossa dificuldade de lidar com as nossas angústias, com os nossos vazios e com o nosso crescimento pessoal. O que eu quero dizer com isso? Não existe. É importante que a gente chegue à doutrina espírita e a gente possa desenvolver uma consciência mais ampliada das nossas ações perante o mundo. Ora, afinal de contas, é sobre isso que trata a transição planetária. Então, não adianta responsabilizarmos apenas o álcool, ou muito menos incluirmos as pessoas que consomem álcool, que são diferentes dos alcoólatras. Nós vamos refletir sobre isso essa noite também, como pessoas ruins, ou de pouca vibração, ou de baixa vibração, que não deveriam estar no planeta Terra. Nós não estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para reforçar, através da doutrina, os nossos preconceitos, julgamentos, os nossos vícios e as nossas vaidades. Ao contrário, nós estamos aqui para suavizar os nossos corações, para aliviar as nossas dores. Então, quando olhamos para um tema tão complexo quanto esse, é importante a gente começar a tirar a capa do estamos certos e os outros errados. Porque se entrarmos nessa postura, nem estaremos vivenciando a doutrina espírita, nem estaremos nos aproximando desse processo de transição planetária. Eu fui um filho que crescia em um lar em que meu pai e meu avô eram alcoólatras. Então eu tinha tudo para vir aqui essa noite e dizer a vocês que o álcool é ruim e causa de obsessão e que destrói os lares. E de fato, destrói os lares. E as estatísticas mostram isso. Mas meu papel como orador da doutrina espírita não é reforçar o óbvio, a raiva e a diferenciação. Ou pelo menos eu penso assim, não é meu papel. Meu papel é trazer uma reflexão para que juntos possamos entender que fazemos parte desse processo. Parece que a gente fala assim, a sociedade é desse jeito, a sociedade é violenta, a sociedade, como se a sociedade fosse um ente externo, como se a gente não fizesse parte, como se a gente não tivesse incluído nesse processo. Então, sim, o álcool é um dos motivos que leva as pessoas à morte de várias maneiras. O álcool é, sim, responsável pelo conflito em vários lares e famílias. Mas o álcool se representa como objeto, como manifestação das nossas dificuldades morais, emocionais e da nossa dificuldade de lidar com as nossas próprias feridas internas. E aí o alcoólatra, que aí vamos diferenciar, né, esses termos, o alcoólatra encontrou no álcool essa saída temporária para aliviar temporariamente as dores da alma e da matéria.
Mas aqui estamos nesse planeta, no ano de 2024, todos nós, todos nós temos mecanismos que nos ligam a uma estratégia muito semelhante desses nossos irmãos alcoolistas ou alcoólatras. É que às vezes, meus irmãos, o objeto do nosso vício é socialmente aceito. Por exemplo, eu estudo em excesso, eu estudo compulsivamente. Quem vai me dizer, não é hora de parar? É muito bonito para a sociedade uma pessoa que estuda, que lê, que faz isso, que trabalha em excesso, mas talvez guarde uma mesma origem emocional, fragilidade, de pessoas que usam determinadas drogas, lícitas ou ilícitas. Diria eu, então, que a minha droga é a leitura. Diria eu, então, que inclusive foi uma armadilha que eu sofri na própria doutrina espírita, que eu deslizei na própria doutrina espírita. Eu faço esse movimento de estudar a doutrina há algum tempo. Eu iniciei em 2007. E na minha caminhada, meu primeiro mergulho foi teórico. Eu consumia a doutrina espírita teoricamente, até que alguém, uma pessoa que me ajuda muito nessa caminhada, né, a minha esposa, me puxou a orelha e disse assim: de que serve saber tanto? Se você não consegue sequer falar de uma maneira que seja entendido nas suas palestras. Com muito carinho, né? Ela fez isso, assim. E aí eu olhei para ela e disse: tem razão, de que serve a gente estudar tanto, ler tanto e ter tanta dificuldade que começa a criar um abismo ainda maior, meus irmãos. Porque nós começamos a ter um olhar, e de novo, a fé raciocinada que Kardec nos propõe não é uma fé baseada em julgamentos, é uma fé baseada em lógica e é raciocinada, mas não deixa de ser fé. Kardec não disse assim: olha, aqui é uma ciência exata e incontestável. Não. Usamos a razão para dirimir algumas dúvidas, para esclarecer algumas perguntas. Quando estamos indecisos por qual caminho ir, a gente segue a razão na doutrina espírita. Mas continua sendo fé. É fé raciocinada. E fé exige que a gente trabalhe também o nosso coração, não apenas a nossa razão. Então, sabendo que não existe nenhuma referência direta ao álcool ou ao alcoolismo na codificação, eu ainda assim não me contentei em abandonar a codificação. E aí eu vou trazer para vocês um trecho do Livro dos Espíritos, especificamente a questão número 952. Eu estou com uma colinha aqui, viu? Não é tudo da minha cabeça, não. Estou com o roteiro aqui. A questão do número 952, onde Kardec, a espiritualidade benfeitora, nos esclarece sobre o suicídio moral ou suicídio voluntário. Então, nós sabemos que essa forma de viver daquelas pessoas que encontraram no álcool uma espécie de fuga do seu sofrimento moral, quanto mais consciência elas têm que estão fazendo mal ao próprio corpo, e ainda assim insistem nessa caminhada, nesse hábito, nesse estilo de vida, eles estão causando uma morte voluntariamente. Aqui eu peço um parênteses para vocês. Cuidado para a gente não cair num lugar comum que a doutrina espírita nos convida a evitar. Às vezes a gente diz assim: quem bebe muito é um suicida intencional, né? Um suicida involuntário, enfim, é um suicida. E ele vai chegar lá e ser recebido como suicida. Cuidado, meus irmãos, assim. Vamos evitar essa romantização que a gente faz, né? Que às vezes a gente está muito habituado em assistir nos filmes e nas novelas, achando que quando a gente desencarnar vai ter lá uma corte, né? Que vai me julgar e vai dizer assim: não, Adam, você vai para tal lugar porque você fez isso e aquilo outro. Não é assim que funciona, né? Então, se nós atentamos contra a nossa própria vida, isso gera um peso, um desgaste, um sofrimento. E esse desgaste, esse sofrimento faz com que, quando a gente desencarna, na verdade, antes mesmo de desencarnar, mas quando a gente desencarna, isso fica mais intenso, em que a gente vibra e se aproxima, como se fossem ímãs, de espíritos que estão naquela mesma sintonia, mesma vibração. E ali nós vamos nos dando conta daquilo que está acontecendo. Antes fosse, meus irmãos,
que fosse tão bonitinho assim essa cena de uma pessoa chegando e dizendo: Olha, Adam, você fez isso e aquilo outro, vá para tal lugar sofrer. Antes fosse, muitas vezes a gente sequer se dá conta que a gente desencarnou. Basta olhar as obras de André Luiz, as obras de João de Ângeles, as obras de Ivone Amaral Pereira. Muitas vezes a gente nem percebe e fica esperando lá o julgamento final, a corte, né, vir dizer para onde a gente tem que ir. Muitas vezes a gente simplesmente acorda como se fosse mais um dia natural de trabalho e fica lá no plano espiritual sem entender muito bem o que está acontecendo. Então, a doutrina espírita nos traz essa postura de refletir sobre isso. Então, uma pessoa que não foi capaz de cuidar da própria alimentação, das próprias escolhas aqui na matéria, né? Pensando num alcoólatra em que está em sofrimento profundo, que muitas vezes sequer consegue se alimentar bem, estando vivo, é óbvio que no plano espiritual vai sofrer também. Então, não é pelo alcoolismo somente, é pela consequência das suas ações. É pelo contexto da caminhada que nós estamos vendo aqui na matéria. Né? Mas, para se deter especificamente a qual citação é mais falada nas palestras espíritas sobre esse tema, nós temos, né, como eu já citei no livro Sexo e Destino, um trecho no capítulo 6. Aquele livro foi psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira. Valdo, inclusive, né, deixou aí o movimento da doutrina espírita, mas nessa época ainda estava junto com Chico. E André Luiz relata especificamente uma situação de uma pessoa que ele está acompanhando na família, chamado Cláudio Nogueira. E eu não vou ler o trecho inteiro porque é um pouco longo e ainda tem alguns pontos que eu gostaria de apresentar para vocês. Mas basicamente o que André relata ele está, André, em espírito, né, observando Cláudio Nogueira, que está aqui encarnado, como se fosse a gente. E o Cláudio está sentado lá no sofá, lendo as notícias. E aí o André Luiz ele percebe em espírito que dois espíritos entram naquele recinto e começam a falar com o Cláudio, a deixar sugestões para que Cláudio se levante e beba uma dose de uísque que está lá naquele ambiente. E nessas sugestões, em um determinado momento, o Cláudio, sem sequer perceber o que está fazendo, meio que no automático, né? Às vezes a gente não faz as coisas no automático, né, na vida. Aí o Cláudio se levanta, vai lá, põe uma dose de uísque, bebe, e aí o outro espírito se aproxima, também faz sugestões para o Cláudio, e aí o Cláudio bebe uma segunda dose, e o André percebe que aquela substância, né, ela é meio que espalhada para aqueles dois espíritos, né, também. Como se aqueles espíritos, precisando daquela substância, incentivasse lá o Cláudio para ter essa ação. André Luiz aproximou-se agora sim, trecho do livro, porque eu quero ler para vocês verem bem com detalhes como que ele relata isso. André Luiz aproximou-se então de Cláudio para avaliar até que ponto ele sofria mentalmente aquele processo de fusão. Então, se o Cláudio estava sofrendo mentalmente, emocionalmente, por essa aproximação desses espíritos, essa fusão, né? Essa ligação. Mas ele continuava livre no íntimo e não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se. Hospedava o outro simplesmente, aceitava-lhe a direção, entregava-se por deliberação própria. Nenhuma simbiose em que fosse a vítima. Olha só que interessante, André Luiz observa. O Cláudio não era vítima. Ah, mas os dois espíritos sugeriram lá. Pois é, mas não havia sofrimento e nem era vítima. Ok. A associação era implícita, a mistura era natural. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão, apelo e resposta. Eram cordas afinadas no mesmo tom. Então não havia um processo de obsessão, não havia um processo de sofrimento intenso. Haviam ali dois espíritos sugestionando uma ação específica em benefício próprio que precisavam ali de alguém na matéria para fazer isso. E aí o Cláudio acabava cedendo. Então fica a pergunta, Adam, o alcoolismo, e aqui eu abro um pouco mais a reflexão. O alcoolismo, assim como qualquer outro vício e paixão, pode ser sugestão dos espíritos? Podem ter espíritos nos sugestionando? E aí eu vou responder já já. Antes de responder, quero só comentar um detalhe.
existe uma referência na Organização Mundial de Saúde que nos coloca como um consumo natural de álcool ou um consumo excessivo de álcool. Nos dois cenários, o consumo natural ou o consumo excessivo não caracteriza a pessoa como um alcoolista ou como um alcoólatra. Olha só, mesmo que a pessoa consuma excesso de álcool, não significa que ela é um alcoólatra. Porque o alcoolismo é uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, e aí desculpem, aí a gente vai sair um pouco das referências espíritas, mas que são importantes para a gente entender esse tema que é complexo. Então, a Organização Mundial da Saúde considera o alcoolismo como uma doença incurável, progressiva e quase sempre fatal. Então, às vezes, isso é a citação direta da OMS, tá? Então, muitas vezes, a gente olha para alguém que está sofrendo, vítima do alcoolismo, e dizemos assim, olha só a qualidade do espírito, né, que somos. É só falta de vontade. Ó, esse aí está fazendo isso aí porque é falta de vontade. O dia que quiser, para. Poxa, é só ir fazer um tratamento de centro espírita que para. Não é falta de vergonha na cara. É só no dia que quiser, para. Olha só, meus irmãos, é uma doença incurável para a OMS. Agora, óbvio que existem pessoas que conseguem parar de beber. Existem pessoas, alcoólatras, que conseguem parar de beber. Mas talvez eles precisem lidar com aquilo durante a existência inteira, essa existência material. Então, o primeiro olhar que eu convido a todos nós a sairmos daqui nessa noite é entendendo que muito mais do que atribuir mais uma característica ao alcoólatra, né? Assim, é alcoólatra e obsediado. Então, além de atribuir mais uma característica ao alcoólatra, que tal refletir sobre sendo um problema de saúde pública? E que tal pensarmos como espíritas que, se estamos encarnados no ano de 2024, em que tem problemas graves como o alcoolismo, talvez faz sentido para mim, não sei se para vocês, que talvez eu tenha envolvimento nesse processo. Talvez eu tenha alguma participação nesse processo. Talvez seja importante para mim contribuir em algum lugar. E aqui, meus irmãos, é muito importante que a gente reflita. A doutrina espírita não nos convida a mudanças individualistas. Então não adianta a gente chegar à doutrina espírita e pensar assim, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de comer carne vermelha, para ver se eu me torno um espírito melhor. É o contrário, meus irmãos. Quando conseguirmos trabalhar as nossas paixões, os nossos vícios, as nossas questões, talvez a gente pare de comer carne vermelha, de fumar, de beber, de falar mal do povo, de querer interromper de desrespeitar como que o outro conduz a sua própria vida. Então o movimento é o contrário. A gente cuida primeiro das nossas questões. Para quem sabe, olha que interessante, para quem sabe a gente conseguir aumentar um pouquinho mais a nossa vibração e impactar coletivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a palavra é muito fraca. A doutrina espírita precisava da codificação. Precisava, porque é uma fé raciocinada. Mas se os espíritos que organizaram, né? Os espíritos que auxiliaram, que fizeram lá as mensagens, as transcrições, se não fossem espíritos moralmente avançados, não tinha dado em nada, meus irmãos. Nenhuma palavra foi escrita pela mão de Jesus. Nenhuma. Independente das pessoas que acreditam ou não nele, ele marcou a humanidade. Independente de quem acredita nele, ele marcou, ele dividiu a humanidade. Você pode ser ateu, pode querer desacreditar em Jesus, mas você conta o ano de 2024 depois de Cristo.
Então, mesmo que você desacredite, ele dividiu a humanidade. Então, as palavras são importantes, assim como a carga que elas trazem. Então, eu fiquei muito cuidadoso quando eu fui preparar essa palestra, porque, assim como eu já disse para vocês que eu vivi em um lar em que meu pai e que meu avô eram alcoólatra, eu também vivi a experiência de ver meu pai deixar de consumir álcool. E para ser muito sincero com vocês, eu tenho absoluta certeza de que não foi um fator único. Eu tenho quase certeza que ele, nos conflitos pessoais dele, eu não posso perguntar mais a ele, porque ele desencarnou, né, em 2018 e ainda não me apareceu para falar nada, então quem sabe aí ele me vem esclarecer isso, né? Ele simplesmente foi transformando, trabalhando questões pessoais, e isso foi se manifestando na decisão, na escolha, mais consciente de parar de beber. Ah, não tinha a questão da saúde? Tinha a questão da saúde, mas sempre teve uma questão de saúde atravessando a existência dele. Então não era suficiente. Me parece, meus irmãos, que cada um de nós travamos batalhas internas que a gente precisa travar as batalhas internas. Então não adianta a gente chegar na doutrina espírita e dizer assim, eu vou pedir aí para que a espiritualidade resolva essa minha questão. Se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa vaidosa, não, a espiritualidade aí me ajude a lidar com isso. A espiritualidade resolva isso. Se eu sou uma pessoa de baixa capacidade de reflexão pessoal, sempre responsabilizo outros, aí eu digo, a espiritualidade vai me ajudar a ter uma vida melhor. Se a gente ainda tem esse hábito de terceirizar, a gente não está compreendendo muito bem a doutrina espírita. E, de novo, o tema me trouxe tanto por uma relação pessoal, como também com essa reflexão que eu tenho cuidado muito nas minhas palavras. A atenção para não usarmos a doutrina espírita como um reforçador dos nossos julgamentos, das nossas vaidades, dos nossos egoísmos. Porque aí a gente sai por aqui e na esquina tem um bar. Aí a gente sai assim, tudo obsediado. E a gente não percebe que talvez nesse olhar de chamar o outro de obsediado, a gente está carregando os nossos obsessores. E ele está aplaudindo lá, falou mal de novo de uma pessoa, e ele se alegrando lá. E aí eu vou voltar então para aquilo que eu estava falando sobre os espíritos podem então influenciar alguém a beber. Aí, meus irmãos, vou recorrer ao Evangelho, ao Livro dos Espíritos especificamente, né? Então, na questão 459, Kardec pergunta objetivamente: os espíritos influenciam as nossas ações? Aqui eu estou falando, né, das minhas palavras, mas é basicamente isso. E a espiritualidade benfeitora responde: sim. Para ficar claro, Kardec pergunta: os espíritos influenciam as nossas ações? E eles respondem: sim, muito mais do que vocês imaginam. Por vezes, eles vos dirigem. Então, a espiritualidade diz assim: os espíritos nos influenciam. E às vezes até mesmo nos dirigem, nos orientam, nos coordenam, né? Dirigem as nossas ações. Aí a primeira vez que eu li essa mensagem, essa resposta, eu tive uma tendência a pensar assim: nossa, mas que injusto, quer dizer que de repente tem espíritos aqui mal intencionados que me influenciam. Aí recentemente não, alguns anos depois eu parei e pensei assim: peraí, mas a espiritualidade não respondeu que ações eles influenciam. Por que é que eu tive a tendência, aí eu já tenho a resposta, como eu sou espírito imperfeito, a minha tendência foi olhar para as atitudes desagradáveis, violentas, agressivas. Então eu pensei assim, então quer dizer que quando eu vou lá e bebo, quando eu vou lá e xingo alguém, quando eu vou lá e faço uma coisa errada, tem um espírito me influenciando. É possível. Mas significa dizer também que nessa noite, enquanto eu estou buscando interpretar e trazer para vocês aquilo que eu organizei aqui, tem espíritos influenciando a minha fala e a minha conduta. Então, os espíritos que nos influenciam podem ser espíritos. Eu não gosto muito desses termos, mas para facilitar a minha fala, podem ser espíritos bons ou ruins. Podem ser espíritos bem intencionados ou mal intencionados. Podem ser espíritos que estão em sofrimento ou que estão querendo contribuir com a humanidade.
E aí, então, Kardec, mais na frente, pergunta: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? E aí eles dão uma resposta mais longa, mas tem um trecho que eu quero destacar, que diz assim: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Espíritos imperfeitos correm até auxiliar no mal. Logo, prestem atenção, logo que desejes praticá-lo. Então, quem seleciona os espíritos que vão me auxiliar na minha caminhada sou eu mesmo. Ah, então o espírito pode me influenciar, ir lá e beber, pode me influenciar e fazer aquilo outro, pode me influenciar, pode, mas isso já está em mim. Isso só entra em ressonância. Então, qual é o meu desejo de fazer o bem? Qual é o meu desejo de transformar a realidade? É sério, meus irmãos. Às vezes a gente acha que é uma tarefa muito complexa. Pensa assim, ah, mas eu vou ser o salvador da pátria, vou mudar a realidade toda do mundo. Não, a gente não precisa mudar a realidade toda do mundo. Muitas vezes a gente precisa mudar a realidade nossa com nós mesmos. Com nós mesmos. Às vezes a gente vive uma existência inteira com baixa capacidade de reflexão, com baixa capacidade de perceber as dificuldades que a nossa alma traz de existências anteriores. Onde está? Onde está a minha vaidade? E aí o que é mais interessante, onde está a minha vaidade nesse instante? Porque quando eu olho para o Adam de 10 anos atrás, eu reconheço vaidades manifestadas de outra forma, outras formas. E aí agora eu percebo vaidades manifestadas de outras maneiras. Porque a gente caminha, né? Porque a vida passa e a gente caminha. É importante que a gente continue errando. Nem sempre o mesmo erro, porque aí é pedir paciência demais à espiritualidade benfeitora, né? Por exemplo, um erro que eu acho que eu já compartilhei com vocês na minha última palestra. Se isso era um erro, mas uma inadequação, que eu insisti muito na doutrina espírita por anos seguidos. Em minhas preces eu dizia assim, ainda digo às vezes, deslizo. Digo assim, olha, que a espiritualidade benfeitora me ilumine para que eu possa fazer tal coisa, ou para que eu possa, sabe? Que a espiritualidade benfeitora me ilumine para que eu faça uma palestra adequada. E aí um dia, recentemente, eu parei e disse assim, peraí, olha que interessante esse pensamento. Que a espiritualidade benfeitora me ilumine, mas a espiritualidade é como se eu tivesse pedindo para que eles fossem ou não seres que iluminam os outros. Olha a dúvida aí nessa frase. A espiritualidade benfeitora sempre ilumina, meus irmãos. Sempre. É papel deles. Não precisa eu rezar pedindo isso. É a essência dos espíritos benfeitores, é iluminar os outros. Opa, então não é pedir para que a espiritualidade benfeitora me ilumine. É assim, ó, que eu consiga ver a luz que a espiritualidade é. Que eu consiga abrir os meus olhos, que eu consiga entender a mensagem, porque ela está sendo dada. Jesus está posto no plano espiritual, iluminando a todos. Os espíritos amigos e dedicados estão à disposição, estão de prontidão nesse instante. Cabe a nós irmos em busca, cabe a nós fazermos esse movimento de aproximação. Então, quando nós começamos a perceber essa relação com a doutrina espírita, nós vamos enxergando como que o álcool, voltando para o tema especificamente, se manifesta na vida de uma pessoa alcoólatra. Então, aquele sujeito tem uma possibilidade, tem algumas possibilidades de ter escolhido o álcool, escolhido, né? Não é a palavra, mas ter despejado no álcool essas dores e esses desafios. Às vezes, e aí cuidado, a espiritualidade sempre nos coloca como possibilidade. Às vezes, um alcoólatra nessa existência está sofrendo ainda reflexo de existências anteriores. Às vezes é um alcoólatra que já vem diversas existências fazendo consumo excessivo de álcool. E aí, quando reencarna com essa mesma característica em seu perispírito, né, que é uma informação um pouco mais técnica,
dentro da doutrina espírita, mas já traz essa marca da tendência ao alcoolismo. E aí ele reencarna nessa existência já com essa marca, e ali ele é convidado a lidar com isso. Aí, de novo, meus irmãos, assim, aí às vezes a gente quer resumir o pensamento, aí diz assim, eita, essa resposta aí eu sei. Então, se ele foi alcoólatra em muitas existências anteriores, nessa existência ele tem que brigar para evitar o uso do álcool, né? E olha só, meus irmãos, na doutrina espírita é um processo de crescimento. Não é uma briga, não é uma luta. Quais são os trabalhos que a pessoa tem que fazer em si mesmo para que naturalmente ele coloque a relação com o álcool em um lugar mais saudável? Porque se eu consumo álcool em excesso, eu estou olhando para o objeto álcool. Se eu nego o álcool em excesso, eu continuo olhando para o objeto álcool. Aí eu viro um moralista. Isso é errado, não pode beber, isso altera as nossas capacidades mediúnicas, mas eu continuo olhando para o álcool de uma forma diferente. Antes eu consumia, agora eu condeno. Mas a direção do meu olhar é a mesma. Eu continuo exercitando a minha ferida moral. Só que agora de outro jeito. Em vez de beber todas, eu fico lá só condenando quem bebe. Eu continuo exercendo a minha ferida moral, eu continuo explicando. Então, o que é que eu tenho que trabalhar em mim nessa relação com o álcool? O que é que eu tenho que trabalhar nas minhas vaidades, nos meus egoísmos, porque a doutrina espírita diz que tudo se resume à vaidade e egoísmo, nas feridas morais. Então, quais são os meus egoísmos, quais são as minhas vaidades que me impedem de olhar um pouco mais além? De entender que talvez o álcool na minha vida não faça bem, mas que se ainda está presente aí na existência da Terra, tem alguma função a cumprir. Se ainda existe, é muito simples, meus irmãos. Ou a gente concorda com essa história de que Deus é a causa primária de todas as coisas e inteligência suprema do universo, ou a gente não concorda. Porque se a gente concorda com isso, a gente tem que concordar com as coisas que estão postas. Então, se Deus é a inteligência suprema do universo e ainda existe algo sobre a Terra, mesmo que eu entenda que existe o livre-arbítrio, eu preciso compreender que, muito mais do que querer exterminar isso, a mensagem é como lidar com esse contexto. Como lidar com esse cenário. Se ainda existe tanto assassinato sobre a Terra, como lidar como espírito com esse cenário. Se ainda existe tanta dor e tanto sofrimento, como lidar como espírito com esse cenário. Porque senão a gente começa a idealizar uma vida que não é o espírito da doutrina espírita. A gente começa a idealizar assim, não, porque quando eu desencarnar, aí eu vou ser lá recebido num lugar que não vai ter isso, não vai ter violência, não vai ter isso, não vai ter aquilo outro. A gente tem um discurso muito separatista na doutrina espírita ainda. Como se os bons fossem para um lugar e os ruins fossem para o outro. Imagine se isso fosse verdade absoluta. Se Jesus, há 2000 anos atrás, fosse para um outro lugar que não fosse dos que estavam sofrendo. E aí, como ficaríamos? Jesus veio parar aqui, por escolha, claro, né? Porque ele é um modelo, é uma referência, ele mesmo optou por isso. Mas ele veio trabalhar aqui entre nós, e esse discurso separatista tem que ser combatido dentro da doutrina espírita. Ah, então quer dizer que agora eu preciso pegar o Evangelho, o livro aqui, Sexo e Destino, e ir lá no barzinho e ler para o pessoal que está lá? Sim, é entrar em conflito, né, meus irmãos? É desnecessário esse conflito. Mas aí, como que eu posso lidar na minha vida, inclusive com esse excesso de julgamento, com esse olhar de achar que as pessoas que bebem estão erradas, com esse olhar de entender que é uma doença, né, o alcoolismo, de entender que talvez ainda exista ali uma dificuldade de compreensão. Inclusive, tem um médico, eu gostaria de ler isso, porque eu achei muito interessante. Nas minhas pesquisas, eu acabei encontrando uma palestra que aconteceu em 1999, o Alcoolismo e a Medicina, em um congresso espírita que está registrado no site Consolador. O nome do médico é Jordan Weiland. E ele diz uma coisa super interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim, ele vai pontuando algumas coisas, mas teve um que eu
por causa do nosso tempo, eu quero destacar. Ele diz assim: há pouco a fazer para ajudar o alcoólatra. Mas uma coisa é essencial: não se deve tentar proteger alguém de seu vício. Se uma mulher encontra seu marido caído no chão, isso é de 99, né? Então, desculpem assim o tom dessa ideia de que uma mulher, né, tem que cuidar do homem que bebe, porque é uma característica da nossa sociedade ainda, né? Mas poderia ser substituído por duas pessoas, né, que convivem, que um está bêbado ou bêbada e a outra não, o outro não. Então, se uma mulher encontra seu marido caído no chão, desmaiado sobre seu próprio vômito, não deve dar banho e levá-lo para a cama. O único caminho para sair do alcoolismo é descobrir que o álcool é seu inimigo. Proteger uma pessoa nessa situação não ajuda. Olha só que interessante. Em um congresso espírita, um médico especialista em alcoolismo, trazendo essa informação. Eu achei super interessante, porque a minha primeira ideia era, nossa, aquela pessoa que está ali dando banho no outro, cuidando do outro, que ela gosta, que ela quer bem, que ela ama, está ali exercitando, né, a caridade, a fraternidade, o amor, né? Pois é, só que olha só, né? Quando a pessoa que bebeu o suficiente para chegar naquela situação acorda, está deitada na cama, de banho tomado, e tá super certo, não consegue atingir esse nível de percepção. A pessoa que está sob efeito de álcool, né, o alcoolista que bebe sem limite, não consegue ter essa percepção. Então é óbvio, não é que a gente vai deixar a pessoa ali numa situação que possa ser arriscada, né? Não é que vai deixar a pessoa se engasgar, vai deixar no meio da rua, óbvio que não. Mas deixar que a pessoa experimente a sensação da dor de ter chegado naquele estado. Eu achei isso super interessante. Porque às vezes a gente, querendo ajudar, no desejo de ajudar, a gente retira a oportunidade da pessoa enfrentar os seus próprios desafios, né? Os seus próprios monstros, as suas próprias sombras, né? Outra coisa que eu achei super curiosa nessa palestra, ele nos diz assim: não é papel da família tentar convencer o alcoólatra de que o álcool é um mal para ele. Na verdade, em tal situação, a família também precisa de ajuda, como oferecida pelo Al-Anon, né? Então, aqui ele fala muito sobre o método de tratamento dos alcoólicos anônimos, né? O AA, e o Al-Anon, que é um grupo que dá apoio à família, né? A divisão dos alcoólicos anônimos voltada para o apoio às famílias de alcoólatras. Então, nós vamos percebendo, né, que nesse processo é um processo de lidar com as suas próprias questões, de conscientização, de crescimento interior, né? Que o alcoólatra precisa viver e que a família também precisa viver. E, de novo, meus irmãos, como nós estamos num contexto em que culturalmente é aceito, né? Então, eu acredito que todos nós aqui nessa sala já tivemos uma história, ou na nossa família, ou com o nosso vizinho. Né? Eu tenho certeza que não é exclusivamente minha essa história de uma pessoa que nasceu e que cresceu indo lá, que havia a presença do álcool. Porque na nossa cultura isso ainda é muito natural, ainda é muito reforçado. Então, o convite é: se você está aqui essa noite porque você tem dificuldade em lidar com o álcool, então saiba, né, que existem influências espirituais, sim, que existem influências, inclusive, de outras existências, sim, que existem influências hereditárias até mesmo, né, da sua família, da forma que você conviveu, né, com seus pais, com sua família e tal. Só que o convite você é importante que você encontre forças internas, e a doutrina espírita nos auxilia bastante nessa caminhada, para encontrar essas forças internas junto com a espiritualidade benfeitora, para lidar não com o álcool, mas somente, né? Porque também com o álcool. Mas, além do álcool, com qual é a ferida moral que me leva a beber exaustivamente e perder a consciência das minhas atitudes. Né? Então, eu lido com o álcool e também com o meu egoísmo, com a minha vaidade. Então, aqui neste trabalho, né, em trabalhos como esse, inclusive na evangeloterapia, enfim, a doutrina espírita pode dar suporte
caso você seja uma pessoa que se reconhece como alcoólatra. Inclusive, se reconhecer como alcoólatra é um desafio, porque muitas vezes a gente pensa que o alcoólatra é aquele que bebe 3, 4 dias seguidos e chega em casa desmaiado. Esse também pode ser, mas também pode ser alcoólatra aquela pessoa que tem uma dependência ao álcool. Então, por exemplo, bebe ali uma quantidade até grande, mas não chega nesse estado assim, né, de ficar dependendo dos outros, mas bebe todo domingo uma quantidade excessiva, e de repente alguém chega e diz assim: olha, o teste para saber se ele está alcoólatra ou não, é assim: vou decidir por livre e espontânea vontade ficar no final de semana sem beber. Então, se você tiver dificuldade de fazer esse teste, provavelmente você precisa de ajuda. Se você começar a ficar nervoso, se os sentidos ficarem meio atrapalhados, então provavelmente você precisa de ajuda, tá? Ah, não, mas eu bebo pouco, mas aí não é a quantidade, é a dependência. Assim, o teste é: vou ficar sem beber, por livre e espontânea vontade, para ver o que é que vai acontecer, né? Então faz o teste. Se você tiver dificuldade, busque ajuda terapêutica ou psiquiátrica, porque talvez você precise de ajuda, né? Adam, mas eu vim para essa palestra não porque eu tenho dificuldade com algo, eu vim porque eu gosto de vir para o Centro Espírita. Então, que possamos sair daqui na certeza de que, quando olharmos para os nossos irmãos alcoólatras, que possamos lembrar que eles estão ali manifestando uma dor e que o nosso julgamento não vai nem beneficiar, nem prejudicar o processo dele, mas vai prejudicar o nosso processo de crescimento moral. Então, quando eu olho para o alcoólatra e digo: ah, é um isso, é um aquilo outro, falta força de vontade, está destruindo a família, está não sei o quê, eu não estou nem ajudando, nem prejudicando ele, não. Mas eu estou comprometendo o meu crescimento. Porque na próxima existência pode ser eu lá que vou estar desfrutando no álcool os meus desafios, as minhas dificuldades. Porque eu ainda estou tão ligado a esse tema que sequer que ver uma pessoa em sofrimento me causa raiva quando eu estou. Veja o meu estado de crescimento moral. Eu olho para uma pessoa em sofrimento, inclusive sofrimento físico, né? Porque está no fígado, está deteriorado. Eu olho para uma pessoa em sofrimento e, em vez de me causar, em vez de me entristecer, de me tocar em algum lugar, ao contrário, eu acho com raiva, com indignação. Então, se você veio para essa palestra sem nem saber qual era o tema direito, ou não enfrenta desafios com o alcoolismo, vamos sair daqui refletindo sobre isso, sobre como que nós impomos os nossos julgamentos, não somente para alcoólatras, mas para qualquer pessoa que vive uma vida diferente. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que é adventista do sétimo dia, e eu conheço pouco sobre a religião. E nós estávamos conversando, e a maioria das pessoas sabe que eu sou espírita, e eu disse a ele que eu sou espírita. Passando, ele me contando como era o jejum, as preces e tal. E aquilo eu faço esse exercício com frequência, e para mim, com religiões diferentes, e para mim é muito fortalecedor, porque quem sou eu para dizer que o melhor para a humanidade é ser espírita, minha gente? Nem Kardec, ao contrário, disse o oposto. Kardec, que é o Espiritismo. Se a gente achar que o Espiritismo é a solução de todos os problemas da humanidade, a gente está dando a prova, o atestado, que a gente sequer se dedica à doutrina. Porque o que é o Espiritismo? Kardec diz isso assim: ó, o Espiritismo não é para todos, o Espiritismo é para aqueles que têm dúvida. Aqueles que já têm sua fé, que já têm suas certezas, fiquem com suas certezas. Está lá, que é o Espiritismo escrito por próprio cunho dele. Um materialista chega para ele e diz: se você abrir as portas da reunião mediúnica, eu sou uma pessoa muito influente e posso divulgar muito a doutrina espírita. E Kardec diz assim: problema é seu. Se você não quer aqui estar com a gente para estudar junto, não é bem-vindo, não vem. Ora, mas eu vou falar mal do Espiritismo e tal, vou falar mal da sua pessoa, da sua conduta. Tudo bem, eu não posso controlar isso. Você é bem-vindo se você quiser conhecer a doutrina. Mas se você quiser para fazer influência, para aquilo outro, não. Então veja só, né? A doutrina espírita é para nós, que aqui estamos e nos conectamos com isso. E devemos respeitar, sem fazer distinção, as outras manifestações. Porque às vezes a gente diz assim: ah, mas fulano está lá porque é o grau de evolução dele.
Como se, porque está lá, seja onde for, fosse mais ou menos evoluído do que a doutrina espírita. Sim. Então, Sensato. sim. Hitler era vegetariano, né? E não Segundo alguns estudos. As pessoas também aprovam realmente assim, não é pessoas ruins, né? Não faz mal a ninguém, né? tem suas dores Às vezes que manifestam ali, né? aí eu fiz essa comparação com Hitler e a gente pensa que fez, né? Sendo vegetariano. Esse dia. Sim. E até Hitler, né? Até Hitler a gente deve olhar entendendo que ele manifestou e causou muita dor para as pessoas, mas até ele nós temos que aprender a olhar com amorosidade. E por favor, meus irmãos, eu não estou dizendo amorosidade no sentido de que a gente tem que passar a mão e dizer coitadinho. Não, ele vai responder pelo mal que ele fez. Ele vai responder. Ele está respondendo, né? Na verdade, já, porque já aconteceu há algum tempo. Agora, como eu olho para essa história, me entristece. Eu tenho o direito de me entristecer. Porque foi uma atrocidade para a humanidade. Tem gente que acha que não que está querendo que aconteça de novo, né? Assim, é maluco isso, assim. Então me entristece. Mas não adianta também eu querer culpar só o Hitler, né? A pessoa, o espírito que encarnou. Ele deu voz a um monte de gente que pensava de forma semelhante, que agia de forma semelhante, e que a gente precisa olhar com um olhar humano para tudo isso, para evitar que se repita. Então, absorver, para a gente ir alterando essas vibrações que levaram a humanidade a um sofrimento tão intenso quanto aquele. Eu sei que esse negócio de desenvolvimento moral e espiritual é complexo demais, né, gente? Assim, queria eu ter uma receita, dizer, pessoal, é só fazer isso, isso, isso e isso, está tudo certo, que a gente vai crescer moralmente, né? Queria eu, mas não tem essa solução. Faltam 5 minutos para encerrar a minha fala e eu quero concluir com uma breve reflexão de um autor que também não é espírita, mas é um estudioso dos vícios, compulsões e identidade. É um teórico, na verdade, ele é um músico que se tornou um teórico de uma das áreas que eu estudo como profissional, e ele se chama Todd Epstein. O Todd ele já desencarnou, ele já morreu também, e ele se interessou por estudar vícios, compulsões e identidade, porque ele tinha um irmão que era viciado, né, ou era em cocaína ou era em heroína, e ele começou a desenvolver métodos e procedimentos para o tratamento desses vícios. E ele tem uma frase muito forte que eu gostaria de deixar vocês com essa reflexão por causa do tema da noite, que ele diz assim, todo vício, tem uma origem. E essa origem, segundo esse autor, então não estou dizendo que é verdade absoluta, né? É só uma forma de ver essas questões emocionais. Todo vício, para esse autor, nasce como uma espécie de vazio, de buraco. E esse buraco ele é causado principalmente na nossa primeira infância, em que por algum motivo nós não nos sentimos suficientemente amados pelos nossos pais, especificamente os nossos pais biológicos, né? Aqueles que trouxeram a nossa vida aqui a esse planeta. Então, para o Todd Epstein, o vício tem essa origem. Em algum momento da nossa primeira infância, nós não nos sentimos suficientemente amados por aqueles que deveriam, entre aspas, nos proteger, e acabamos buscando no vício, na compulsão, uma espécie, né, de esforço para ocupar esse vazio, para tapar esse buraco. Aí a gente pensa assim, então o alcoólatra bebe para poder tapar esse buraco, né? Só que o meu primeiro, para esse autor é isso, mas o meu primeiro contato com essa teoria já me deixou reflexivo na seguinte situação. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que dado o nosso estado de evolução espiritual, será que todos nós que aqui estamos nessa sala e todos nós que estamos sobre a Terra, não nos sentimos em algum momento sem amor o suficiente? Né? Será que isso não é uma realidade de 90% da população sobre a Terra, ou até mais, quem sabe? Né? Então, por que que eu vou olhar para alguém viciado e apontar e culpar e dizer que ele está errado, que ele não deveria existir, como em alguns casos acontece, se eu muitas vezes sequer tenho coragem de assumir
Muitas vezes eu sequer tenho coragem de assumir os meus vícios para mim mesmo. Fico num jogo ali de rato e gato, querendo esconder de mim mesmo algumas dores. Então, para fechar a minha fala, a solução, se é que tem solução, mas a direção que a doutrina espírita nos dá para tudo isso, é trabalhar com duas ferramentas principais que deveriam ser lembradas todas as palestras, em todas as casas espíritas. Primeiro, a caridade. Então, não se faz doutrina espírita sem caridade. E a segunda, reforma íntima. Eu diria, inclusive, que antes mesmo de começar a fazer caridade, devemos trabalhar em nossa reforma íntima. Porque, às vezes, aquilo que achamos que é caridade é caridoso para o outro, mas não é caridade em essência da mensagem. Eu, particularmente, acredito que é muito raro acontecer caridade em essência hoje no planeta Terra. Nós fazemos exercícios, nós nos esforçamos, nós nos aproximamos de eventos caridosos. Mas, dado nossa dificuldade moral, a caridade ainda está muito atravessada por interesses pessoais. Né? E aí, se tem interesse pessoal, não é caridade. Mas aí, para que eu consiga fazer o mínimo de caridade possível, é importante trabalhar na reforma íntima para me liberar minimamente desses interesses pessoais e conseguir estar presente o suficiente para, em determinadas ocasiões que minha alma vibra querendo agir em prol do próximo, eu consiga ouvir a mensagem. Né? Porque às vezes a gente está ali atravessado por nossas dores, sofrimentos e perdemos a oportunidade de fazer essa caridade. Eu espero, meus irmãos, que essas reflexões tenham sido úteis. Eu sei que eu talvez tenha aí fugido um pouco da regra de algumas reflexões, mas é a forma que eu busco trazer estes temas para que a gente possa ir construindo essa nossa caminhada. Né? Então, agradeço e parabenizo, né, o pessoal da juventude da área que está fazendo esse movimento. É muito importante, né, que a gente faça essa união entre o movimento espírita como um todo. Então, parabenizo. Agradeço o convite e a confiança, né, da direção da casa por me escalar para fazer esse momento. E agradeço também a direção espiritual da casa, porque no final das contas, né, eles quem orquestram tudo isso aqui. Que a espiritualidade, benfeitor e amigo, consiga nos conduzir até os nossos lares, ou que pelo menos a gente consiga sentir essa condução e que possamos ter uma semana abençoada à medida que vamos vibrando também em benefício do próximo. Obrigado.